Opa, gente, tudo bem? Nesses últimos meses, esses últimos mais ou menos 6 meses, as cidades vizinhas e irmãs, e cidades históricas, né, uma das cidades mais antigas do Brasil, a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, e sua cidade vizinha e irmã Vila Velha, divididas somente pela Baía de Vitória e conectadas pela Terceira Ponte, apareceram meio que quase que juntas assim, sobre o mesmo assunto, né? Ambas foram premiadas como cidades que receberão os prédios mais altos do Espírito Santo. Vila Velha, 6 meses atrás, foi anunciado um prédio de mais de 158 metros de altura. É um prédio que está sendo até anunciado no jornal, nos jornais, como um prédio até que chega a ser mais alto do que o próprio morro que abriga o Convento da Penha, um convento franciscano do século XVI, que é um símbolo histórico da cidade, independente da religião das pessoas que acreditem ou não, ou que proferem a fé cristã, ou sejam católicos ou não, mas historicamente é um dos prédios mais antigos até do Brasil. É um dos mais antigos conventos franciscanos do Brasil, né? Que ainda mantém as características originais, boa parte das características originais, e querendo ou não, uma marca da colonização portuguesa no Brasil. E é anunciado que esse prédio vai conseguir ultrapassar o próprio morro do convento, junto, 6 meses depois, anunciou-se também um outro prédio mais alto da cidade, com 110 metros de altura. O mais alto que tinha aqui em Vitória tem 105. Esse tem 110. A gente poderia dizer que as cidades estão competindo entre si, né, para dizer quem é o que tem o maior prédio da cidade. Mas isso seria verdade se não fosse que ambos os prédios estão sendo construídos pela mesma construtora. Então não é uma concorrência, é uma tendência, que é o que é mais preocupante. Ainda mais considerando a história dessas duas cidades, né? Por serem duas cidades originárias de colonização portuguesa. Ambas são uma das vilas mais antigas também do país, né? Vitória, oficialmente, assim, como enquanto vila, foi a 14ª a ser construída. Vila Velha continua mantendo em seu nome o termo vila. Foi a primeira vila a ser criada, ocupada e depois abandonada pelo ataque dos índios, e os colonizadores portugueses se refugiaram em Vitória. Então a Vila Nova do Espírito Santo se tornou a Vila Velha, e até hoje ela mantém esse nome de Vila Velha. Então possui ali no próprio nome o seu marco histórico, né, de origem. E por séculos, ambas as cidades mantiveram seu caráter não colonial, mas ainda de uma escala muito pequena, muito baixa. Isso mudou no século XX. Né? A Vitória, primeiramente, a partir da década de 50, com os grandes aterros que aconteceram na ilha, a esplanada, que a gente chama de esplanada capixaba, que abriu margem, abriu mais território plano para que se edificasse novas torres comerciais, residenciais e institucionais. Vila Velha, pelo contrário, ela começa a ter um crescimento verticalizado a partir ali dos finais da década de 80, né, e uma força maior agora no começo do século XXI, até aproveitando a própria geografia da cidade e a sua geologia, que é muito plana. É uma cidade de áreas muito planas, muito fáceis de ocupar e de construir uma malha, né, e de criar terrenos para você edificar, seja na horizontal e principalmente na vertical. Aproveitando também as belezas das praias. A grande maioria desses prédios altos que surgiram em Vila Velha estão ali às margens da orla de Vila Velha, a sua própria orla. Esse grande prédio é um prédio que está ali próximo à orla. Ficou embargado por muito tempo, porque a construtora e a prefeitura não apresentaram nenhum estudo ambiental do impacto daquele grande prédio de 158 metros sobre a área de restinga da praia. A justiça até liberou, parece que foi liberado agora a construção do prédio, por isso que ele foi reanunciado. Mas mais com que ambos, prefeitura e a construtora, apresentassem estudos que provasse que o prédio não terá nenhum impacto ambiental no entorno, o que eu acho muito difícil. Como eu falei no início, isso não é mais uma concorrência, já é uma tendência, mesmo que seja muito atrasada.
considerando-se que a questão dos arranha-céus, os grandes prédios em altura, ou os prédios em vários pavimentos, não é uma coisa de agora, né? Se a gente considerar ali o século XX como um ponto ali de start desse tipo de construção, você vê prédios altos nos Estados Unidos, Nova York, desde o começo do século XX, várias edificações, vários prédios, onde até o Empire State Building, sendo um dos maiores prédios da época, ali já em 1929, esses prédios, eles são edificações que o limite só era imposta pela tecnologia, né? E nem o céu mais agora é o limite, né? Aquela frase famosa que o céu é o limite, isso não vale mais para os arranha-céus, né? Porque as novas tecnologias, ou as tecnologias surgidas desde o final do século XIX, do elevador, do concreto armado e das estruturas metálicas, possibilitam agora fazer um prédio, de certa forma, infinito, né? De planos ou de andares ad infinito, né? Sem limite. O céu não é mais o limite, né? O limite é simplesmente, pode ser uma questão financeira ou uma questão ali de limite tecnológico, mas só de segurança, porque o resto não há mais limite para esse tipo de edificação. Esse tipo de tipologia dos arranha-céus, sempre que eu falo, penso ou leio algo sobre, me lembram sempre o livro do Ren Koolhaas, Nova York Delirante, né? Exatamente essa questão do delirante, eu volto aqui, Nova York enquanto algo delirante, eu volto àquele livro do Cassiari, sobre a cidade, que eu falei aqui em um vídeo anterior, que eu vou deixar aqui nos cards, onde ele fala que Roma, a Roma que quer se expandir, a Roma imperial, ela delira, ou seja, ela ultrapassa os limites da lira, os limites da sua divisa, ela ultrapassa os muros para conquistar o mundo. E esse tipo de arquitetura que o Ren Koolhaas fala, que é dessa Nova York delirante, ela literalmente delira sobre seus limites. O céu literalmente não é mais o limite, né? A altura não é mais o limitante, né? A tecnologia não é mais o limitante, né? E tanto isso que o próprio Ren Koolhaas fala que há exatamente nesse tipo de arquitetura um certo êxtase na sua construção. E esse êxtase você pode traduzir tanto como algo religioso como algo sexual. A escolha é sua. Tanto que ele fala que há um certo marratismo, uma nova religião baseada nessa arquitetura do delírio, dessa arquitetura que cria esse êxtase pela sua próprio tamanho, pelas possibilidades que o homem tem agora de construir e chegar perto dos céus. No seu livro, Nova York Delirante, Ren Koolhaas, além de falar dessa questão do marratismo, dessa nova religião, da arquitetura e dessa arquitetura do êxtase, né, da altura, ele fala exatamente de três elementos que formam esse marratismo. São três elementos ou três características que vão compor essa nova religião, né, esse tipo de arquitetura que se estabelece a partir da década de 20, a gente pode dizer assim, né, em Nova York, muito por influência, segundo os estudos do Ren Koolhaas, dos parques itinerantes que tinham ali na região de Coney Island, na região ali da Bahia, da Bahia, ali das praias de Manhattan, da ilha de Manhattan, né, que esses parques eram lugares com várias atrações temáticas, onde, e por serem sempre coisas efêmeras, né, elementos efêmeros, havia possibilidade, usando lá cenários de madeira, de construir, de reproduzir coisas do mundo todo, inclusive torres, grandes construções que iam durar pouco tempo. Então a possibilidade daquelas grandes estruturas ali construídas, mesmo que sejam de forma perene, mostravam, ou até, se a gente lembrar aqui, a Torre Eiffel, na Feira Universal que aconteceu em Paris, no final do século XIX, que era para ser algo perene, se tornou um elemento marcante da cidade, e está até hoje em pé, era a maior estrutura da época, né? Então essa construção em altura começou a ser algo muito presente na visão das pessoas, né? No simbolismo da possibilidade de construir sempre em alturas. E ele fala desse marratismo, né, dessas três características, que seriam, segundo ele, a reprodução do mundo,
né, nesse tipo de tipologia dos arranha-céus, a anexação da torre e a quadra isolada. E a reprodução do mundo, ele mostra e demonstra como que esses novos arranha-céus capturaram a cidade para o seu interior. Os novos interiores que estavam surgindo agora, desses grandes prédios, queriam de alguma forma serem também cidades, cidades dentro da cidade formal, né, da cidade original, né? Você tinha ali áreas que tentavam reproduzir isso. Logicamente, você tinha vários andares ou de apartamentos, de moradias. As moradias não estão mais espalhadas de forma horizontal, mas agora são replicadas, repetidas, multiplicadas em cada pavimento, da mesma forma que o comércio, da mesma forma que a indústria, que poderia ser também construída em andares, ou os serviços, ou as atividades de lazer, né, que poderiam ser retiradas do solo e levadas para o céu. Né? A própria lógica geográfica, como diz o Renculos, muda. A sua percepção da cidade agora não é mais no rés do chão. Né? Você não está mais olhando para cima, você olha agora de cima para baixo. Né? Os prédios não estão te sobrevoando. Você agora sobrevoa a cidade e sobrevoa o urbano, olhando lá de cima. A escala muda, a percepção muda e a relação com a cidade totalmente. Né? Quando ele fala da anexação da torre, é exatamente esse elemento vertical que marca os arranha-céus do início do século XX, que antes era um elemento só, às vezes, só de prefiguração daquele arranha-céu, com a base grande, mas acabam ao longo do século XX se transformando em edifício. O edifício agora deixa de ser aquele elemento mais horizontal, mais próximo ao chão, e ele se verticaliza. E com as estruturas metálicas e o próprio vidro, ele meio que quase que se desmancha no céu. Ele meio que começa a refletir todo esse céu, todo esse entorno que a gente via de forma chapada lá em cima, mas ele começa a refletir nos seus vidros. Né? E o céu começa a entrar, o céu, a luz do sol, as nuvens começam a se refletir nessa própria arquitetura. Ela vira praticamente um espelho, até o ponto da arquitetura usar o espelho como revestimento também, o vidro espelhado como revestimento. E por último ele fala a questão da quadra isolada, que foi a tática mais acertada, né, usando a questão da malha, da retícula regular, como elemento de construção dessas torres. Então você tem com a quadra isolada essa possibilidade, né, de construir 1, 2, 3, 4 torres, a quantidade de torres que você quisesse, o mais alto possível. Né? E ali está o seu prédio de forma isolada em relação ao contexto da cidade. Né? Então dava a questão da possibilidade de adquirir o máximo possível de terrenos, você literalmente criava um monopólio do espaço, seja na horizontal e principalmente na vertical. E aí sim, durante o século XX, essas concorrências entre cidades por construir um prédio mais alto. No fim das contas, isso sempre parece algo como uma questão até psicológica, né, de compensação por alguma coisa. E eu sempre penso que prédio alto está muito próximo do carro grande, está muito próximo da pessoa que gosta de andar com a arma na cintura e demonstrar isso, e muito próximo também das pessoas que acreditam em uma madeira de piroca. É isso aí, gente. Quis aqui criar um desabafo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!